Imagine uma pequena cidade, tranquila e aconchegante, onde as ruas de paralelepípedo levam a praca simples e casas com janelas abertas. De onde se ouve o sam das risadas de criancas e o burburino das conversas ao fim da tarde. É nesse cenário que nossa história começa, e no coração dessa cidade, três amigos inseparáveis viverão suas maiores aventuras. Lucas, João e Pedro eram mais que amigos, eram irmãos de alma. Lucas, o mais extrovertido dos três, era o tipo de pessoa que entrava em qualquer lugar e, sem esforço, fazia todos sorrirem. Sua energia era contagiante, e ele sempre assumia o papel de líder. Onde quer que fosse, Lucas estava no comando, guiando o grupo em cada nova aventura. João, em contraste, era calmo e reflexivo. Ele tinha uma paciência quase infinita e era quem sempre trazia equilíbrio nas decisões. Quando Lucas se empolgava demais ou Pedro hesitava, João, com seu olhar sereno e palavras ponderadas, sabia exatamente o que dizer para acalmar os ânimos. Seu papel de mediador não era apenas nas discussões, mas também nos momentos em que a vida parecia mais turbulenta. E então havia Pedro, o mais reservado. Enquanto Lucas irradiava energia e João serenidade, Pedro era o pilar silencioso. Ele ouvia mais do que falava, e quando decidia se abrir, suas palavras vinham carregadas de sabedoria. Lucas e João confiavam nele de olhos fechados. Ele era o confidente, o guardião dos segredos mais profundos e dos sentimentos que, muitas vezes, nem eles mesmos conseguiam entender. Esses três amigos eram como o o coração batendo no ritmo de uma amizade que parecia ser inviolável. Juntos, dividiam sonos, explorávamos cantos escondidos da cidade e faziam planos para o futuro que acreditavam ser inquebrável. Eles tinham a certeza de que nada no mundo poderia abalar a confiança que construíram ao longo dos anos. Porém, como toda boa história de amizade, algo estava para pôr a prova esses lacos tão profundos. Ali, na simplicidade daquela pequena cidade, onde o tempo parecia passar mais devagar, os três amigos ainda não o sabiam, mas o teste de lealdade estava prestes a surgir. O teste que colocaria à prova tudo o que acreditavam sobre amizade, confiança e amor. E assim começa a nossa história. Lucas, João e Pedro viviam em uma sintonia perfeita, como pecas de quebra-cabeça que se encaixavam sem esforço. Se você os visse andando pelas ruas da cidade, rindo e falando ao mesmo tempo, pensaria que eram inseparáveis, e de fato eram. Cada tinha seu lugar no grupo, uma função natural que mantinha a amizade equilibrada. Lucas, sempre à frente, sugerindo novas aventuras, liderava com seu entusiasmo incansável. Era ele quem inventava as travessuras, planejava as fugas noturnas para o campo e sempre tinha uma ideia maluca para tornar o dia mais interessante. João, por outro lado, era o freio necessário para as ideias mais ousadas de Lucas. Com seu jeito calmo, ele ponderava, olhava os riscos e equilibrava o impulso do amigo. Suas palavras eram sempre ouvidas, porque, no fundo, todos sabiam que João estava certo. Ele nunca era o mais barulhento, mas sua presença era tão vital quanto o ar que respiravam. Se havia algum desentendimento, algum mal-entendido, era João quem, pacientemente, resolvia as coisas, garantindo que a harmonia fosse restaurada. E Pedro? Pedro era o amigo silencioso que, sem chamar atenção, mantinha tudo em ordem. Enquanto Lucas corria à frente e João analisava, Pedro observava. Ele sabia das emoções mais profundas que nem mesmo Lucas ou João verbalizavam. Como o simples olhar, Pedro entendia quando o deles estava triste, preocupado, ou precisando de uma palavra amiga. Ele era o porto seguro, o lugar onde Lucas e João podiam desabafar seus medos e inseguranças, sabendo que Pedro nunca os julgaria. Ele guardava seus segredos como se fossem os seus próprios. Juntos, formavam um trio invencível. Lucas incentivava, João refletia, e Pedro compreendia. A amizade deles era sólida, construída em anos de convivência,
partilando as maíz diversas experiencias, das tardes ensolaradas na beira do río as noites frías en volta da fogueira. Contando historias e sonando como futuro. Eles acreditaban que nada, absolutamente nada, poderia romper o elo que tinham. Mas, como as nuvens que comecam a se formar no horizonte sem que ninguém perceba, algo estaba prestes a mudar. É por máis que o equilibrio entre eles parecese inquebrável, nem mesmo as amizades máis fortes estão livres dos desafios que a vida inevitavelmente traz. Foi então que Ana chegou à cidade. Lucas a conheceu por acaso, durante uma tarde preguiçosa na praça principal. Ela era nova, seus olhos brilhavam como uma curiosidade que o encantou desde o primeiro momento. Seu jeito carismático e leve fez Lucas se aproximar sem hesitar. Ele era assim, sempre aberto a novas conexões. Não demorou muito para que Ana se tornasse uma presença constante ao seu lado. Lucas, cheio de entusiasmo, logo quis apresentá-la aos seus dois amigos mais próximos. Para ele, Ana parecia se encaixar perfeitamente naquele trio. Em uma tarde de sol, os quatro se encontraram pela primeira vez, e Lucas não escondia sua empolgação. João, como sempre, recebeu Ana com simpatia. Ele não era de fazer julgamentos precipitados e, em poucos minutos, já estavam conversando com naturalidade. Ele a tratava com a mesma abertura e respeito que oferecia a qualquer homem que entrasse em suas vidas. Sua calma sempre trazia uma sensação de acolhimento. Mas Pedro, com seu jeito mais reservado, observava de outra forma. Enquanto Ana conversava, ele a estudava em silêncio, notando detalhes que talvez passassem despercebidos aos outros. Havia algo em seus gestos, em seus olhares, que fez Pedro se manter mais distante, mais cauteloso. Ana, por sua vez, parecia perceber esse olhar. Em certos momentos, os olhos dela encontravam os de Pedro de forma furtiva, como se uma conversa silenciosa estivesse acontecendo entre eles. Era algo sutil, quase imperceptível, mas Pedro sentiu um peso diferente naquele primeiro encontro. Enquanto Lucas e João Riame conversavam com Ana como se a conhecessem há anos, Pedro não conseguia se livrar da sensação de que algo mais estava por vir. Algo que ele não podia controlar. Como passar 2 dias, a presença de Ana tornou-se mais frequente no grupo. Lucas, encantado, já não escondia seu interesse por ela. Era visível a forma como seus olhos brilhavam quando falava de Ana, e seus amigos perceberam. Ele estava cada vez mais próximo, tentando, de todas as formas, conquistá-la. João, sempre atento aos sentimentos alheios, notava a admiração crescente de Lucas. Sabia que o amigo estava apaixonado, embora ainda não tivesse coragem de dizer isso em voz alta. Ele, como sempre, permanecia neutro, observando e apoiando de longe, sem interferir. Era seu jeito, deixar as coisas seguirem seu curso, acreditando que tudo se resolveria de forma natural. Mas Pedro estava diferente. Os olhares que ele e Ana trocavam, inicialmente discretos, começaram a se tornar mais frequentes, mais profundos. Não havia palavras entre eles, mas algo estava mudando. Era como se uma energia silenciosa estivesse crescendo entre os dois, vínculo invisível, porém inegável. E, aos poucos, Pedro começou a sentir algo que jamais havia esperado, sentimento proibido, algo que ia muito além da amizade que Ana havia construído como grupo. Ele tentava ignorar. Afinal, Ana era o interesse de Lucas, seu melhor amigo, aquele que ele nunca trairia. Mas o coração tem suas próprias vontades, e Pedro começou a se ver cada vez mais preso em dilema. Entre a lealdade ao amigo e o sentimento crescente que Ana despertava nele, Pedro se viu dividido, incapaz de conter o que sentia. E então, nos momentos em que Lucas não estava por perto, Pedro e Ana começavam a passar mais tempo juntos. Primeiro foram conversas casuais, breves trocas de palavras quando os outros não viam. Mas,
como tempo, esas conversas se tornaran más íntimas, carregadas de significados ocultos, de uma tensao que ambos fingían não notar. O que antes parecía apenas uma nova amizade, agora crecía en algo más profundo, algo que Pedro sabía que não debería estar acontecendo, mas que ele não conseguía evitar. As semanas pasaram, e o laco entre Pedro e Ana ficou mais difícil de esconder. O que antes eran apenas trocas de olares e conversas breves tornou-se um encontro de emocoes que nenhum dos dois conseguia mais controlar. Eles passaram a se encontrar longe dos solos de Lucas e João, em momentos que pareciam inocentes, mas estavam carregados de uma cumplicidade que aumentava a cada dia. Pedro sentia o turbilao de emocoes. Cada vez que estava com Ana, uma mistura de alegria e culpa tomava conta de seu peito. Sabia que estava traindo a confiança de Lucas, mas o sentimento por Ana crescia de uma maneira que ele não conseguia mais parar. As conversas com ela eram diferentes de tudo o que já havia experimentado. Ana parecia entender suas inseguranças e medos como ninguém antes, e Pedro se via cada vez mais envolvido naquela conexão. Ana, por sua vez, também estava confusa. Ela gostava da companhia de Lucas, mas com Pedro era diferente. Com ele, havia uma profundidade que ela não encontrava em ninguém. Sem nunca dizer isso em voz alta, ela sabia que estava criando um abismo entre os dois amigos, mas também não conseguia se afastar. A intensidade de seus encontros secretos crescia, e com ela, a sensação de que aquilo tudo não poderia terminar bem. Lucas, alheio a tudo, seguia com seus planos de conquistar Ana. Ele continuava entusiasmado, sempre buscando formas de impressioná-la. Falava sobre ela com os amigos, sem perceber que Pedro se mantinha em silêncio ou desviava o olhar. João, mais uma vez, notava o comportamento diferente de Pedro, mas preferia não interferir, ainda acreditava que o silêncio fosse a melhor forma de respeitar os sentimentos de todos. E assim, Pedro vivia em dilema crescente. Ele se perguntava todos os dias quanto tempo poderia manter aquela situação. A lealdade e o amor se chocavam dentro dele, criando conflito que ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de enfrentar. Pedro começou a se afastar, sutilmente, do grupo. As conversas que antes fluíam naturalmente entre os três amigos agora eram carregadas de silêncio pesado. Lucas não percebia, envolvido como estava em seus sentimentos por Ana, mas João sentia que algo estava fora de lugar. Pedro, normalmente o mais reservado, estava ainda mais introspectivo. O brilho de suas palavras parecia ter sumido, e suas risadas, que antes eram raras, agora estavam completamente ausentes. As noites que antes os três passavam juntos foram ficando mais espacadas. Lucas estava sempre tentando planejar algo novo para impressionar Ana, e Pedro, quando participava, o fazia como peso no coração. Ele sabia que a situação estava se tornando insustentável. Cada vez que via Lucas se esforçando para conquistar Ana, a culpa dentro dele crescia, esmagadora. Pedro sabia que estava traindo seu melhor amigo, mesmo que Lucas ainda não tivesse se dado conta. Em desses momentos, João, sempre observador, resolveu conversar com Pedro. Em uma tarde silenciosa, enquanto Lucas não estava por perto, ele se aproximou do amigo com a tranquilidade que o caracterizava. Pedro, disse João, sua voz baixa, mas firme. Eu sei que você está distante. Sei que algo está acontecendo. Não precisa me dizer o que é, mas, se precisar de mim, estou aqui. Pedro olhou para ele, seu coração pesado de segredos que ele não sabia se deveria ou poderia revelar. Sabia que João, com seu jeito calmo e mediador, talvez o compreendesse, mas como poderia explicar o que sentia? Como poderia contar que estava apaixonado pela mesma pessoa que seu melhor amigo tentava conquistar? Pedro comecou, mas as palavras pareciam travar em sua garganta. Está tudo bem, João. Só estou com a cabeça cheia. João não insistiu.
Él sabia que Pedro so falaria quando estivese pronto, mas a preocupacao no olar de Joao permaneceu. Pedro se afastou, e, ao ver o amigo se perder no próprio silêncio, sentiu o peso da situação crescer ainda mais. Aquele dilema não o estava apenas afastando de Lucas, mas também de Joao, e isso o machucava profundamente. O que ele não sabia é que, enquanto lutava com seu próprio coração, o momento de enfrentar a verdade estava cada vez mais próximo. O dia em que tudo começou a desmoronar chegou de forma inevitável. Lucas, sempre cheio de entusiasmo, decidiu que era o momento de se declarar para Ana. Ele estava certo de que, depois de tantos encontros e conversas, havia uma conexão especial entre eles. Sem contar a ninguém, planejou uma tarde romântica, com flores e uma carta, para abrir seu coração. Mas Pedro, sentindo a tensão entre o que sentia por Ana e sua amizade com Lucas, não conseguiu se afastar da situação. Ele sabia que Lucas estava prestes a agir, e, ao mesmo tempo, sabia que não poderia simplesmente deixar aquilo acontecer. O dilema que o consumia estava prestes a explodir. No momento em que Lucas caminhava até a praça, onde havia marcado de se encontrar com Ana, Pedro, sem nem perceber o que estava fazendo, seguiu seus passos. Era como se uma forca maior o estivesse empurrando naquela direção, uma necessidade de encarar o que vinha evitando há semanas. Chegando à praça, Pedro viu Lucas sentado em um banco, com um buquê de flores nas mãos. Ele parecia nervoso, como se estivesse se preparando para o momento que mudaria tudo. Pedro, paralisado pela culpa e pelo medo do que viria a seguir, ficou à distância, observando. Seu coração batia acelerado, e ele sabia que o confronto estava se aproximando. Ana chegou alguns minutos depois, seu sorriso despreocupado contrastando com a tensão invisível que pairava no ar. Ela sentou-se ao lado de Lucas, sem perceber a presença de Pedro observando tudo de longe. Lucas tentou iniciar a conversa, mas suas palavras pareciam tropecar. Pedro podia ver a hesitação em seu amigo, e, por um breve momento, desejou que tudo fosse diferente, que ele pudesse apagar o que sentia e deixar Lucas ter sua chance. Mas, antes que Lucas pudesse se declarar, Pedro, movido por um impulso, se aproximou. Ele não aguentava mais assistir aquilo. Quando chegou perto o suficiente para que Lucas o visse, ou só os dois se encontraram, en aquele instante, algo mudou. Lucas franziu o seno, sem entender por que Pedro estava ali, no meio do momento que ele esperava ser só seu. Pedro? Lucas perguntou, confuso. O que você está fazendo aqui? Pedro engoliu em seco, o peso da verdade prestes a ser revelado. Pedro parou, as palavras presas em sua garganta. Lucas o olhava, confuso e ansioso, esperando por uma explicação. O silêncio entre eles parecia uma eternidade. Ana, percebendo a tensão no ar, olhou de Pedro para Lucas, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo o peso daquele momento. Lucas, Pedro começou, sua voz baixa e trêmula. Eu não posso mais esconder isso de você. Lucas franziu a testa, o nervosismo se transformando em um misto de curiosidade e preocupação. O que está acontecendo, Pedro? Perguntou, tentando manter a calma. O que você está escondendo? Pedro respirou fundo, sentindo o peso esmagador da culpa em seu peito. Não havia mais como voltar atrás. Ele sabia que aquilo iria machucar Lucas, mas também sabia que a verdade não podia mais ser adiada. Ana, Pedro hesitou, procurando as palavras certas, mas a dor nos olhos de Lucas já era evidente. Nos aproximamos, mais do que deveríamos. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. A expressão em seu rosto mudou rapidamente de confusão para descrenca. Ele olhou para Ana, buscando uma negação, uma explicação, qualquer coisa que pudesse refutar as palavras de Pedro. Mas Ana, a pesar de se manter en silencio,
Nao conseguía esconder a verdade que agora pairaba entre eles. O que? Lucas sussurrou, sua voz cheia de dor. Voces. Pedro assentiu, incapaz de falar mais. O silêncio que seguiu foi insuportável. Lucas ficou parado, como se o chao tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para Pedro, seu melhor amigo, e para Ana, a garota porque me estava apaixonado, e percebeu que tudo o que acreditava ter construído estava ruindo diante de seus olhos. Como você pode fazer isso? Lucas perguntou, a raiva começando a substituir a dor em seu peito. Como você pode me trair assim? Pedro tentou falar, mas as palavras não vinham. Ele sabia que não havia desculpa, não havia justificativa que pudesse amenizar o que tinha feito. Lucas, eu sinto muito, Pedro disse, mas Lucas deu um passo para trás, balancando a cabeça, recusando-se a ouvir. Não. Lucas gritou, sua voz carregada de frustração e dor. Você era meu melhor amigo, Pedro. Como pode fazer isso comigo? Ana, até então em silêncio, tentou intervir. Lucas, eu também, comecou, mas Lucas a interrompeu, como os olhos cheios de lágrimas. Não. Não agora, Ana, disse ele, com a voz trêmula. Eu não posso. Lucas virou-se, incapaz de suportar o peso da traição. Ele caminhou apressado, deixando Pedro e Ana para trás, ambos paralisados pelo que acabara de acontecer. Lucas ajuda Praca com passos rápidos, quase tropecando em sua própria raiva e confusão. A dor que sentia era profunda demais para ser expressa em palavras, e tudo o que ele queria era se afastar o mais rápido possível. O peso da traição esmagava seu peito, tornando difícil até respirar. Pedro, seu melhor amigo, e Ana, a garota porque Mele tinha se apaixonado, estavam envolvidos em algo que ele jamais poderia ter imaginado. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Pedro ficou parado, observando Lucas se afastar, sentindo buraco no estômago. Ele sabia que tinha perdido muito mais do que o amigo naquele momento. Perdeu a confiança, a irmandade, e, de alguma forma, a parte de si que sempre acreditou que sua lealdade era inabalável. João, que tinha chegado a Praca pouco depois de toda a revelação, assistiu a cena à distância, em silêncio, sabendo que a amizade entre os três jamais seria a mesma. Ana, por sua vez, ficou ali, entre Pedro e o beijo deixado por Lucas, sentindo o caos que havia criado. Ela não queria magoar ninguém, mas agora, vendo o rastro de dor que suas escolas deixaram, percebeu a gravidade de suas acoes. Seu coração também estava dividido, mas o que mais pesava era a culpa. Não era justo, nem com Lucas, nem com Pedro, e, naquele instante, ela soube que precisava tomar uma decisão. Pedro, Ana comecou, com a voz baixa, quebrada. Eu sinto muito por tudo isso. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Pedro olhou para ela, mas suas palavras pareciam distantes, como se o sama ao redor tivesse sido abafado pela enormidade da situação. Ele sabia que Ana também estava machucada, mas, naquele momento, tudo o que sentia era arrependimento. Não sei se o Lucas vai me perdoar o dia, disse Pedro, com a voz fraca, quase o sussurro. E o traí, Ana. Traí nossa amizade, e, honestamente, não sei como consertar isso. Ana suspirou, e os dois ficaram ali, envoltos em silêncio pesado, sem saber o que o futuro guardava. João, que havia observado tudo de longe, percebeu que precisava agir. Ele sabia que, se não fizesse algo, a amizade que unia o trio há tanto tempo poderia ser destruída para sempre. Com passos calmos e decididos, ele se aproximou de Pedro e Ana, os dois ainda parados na praca, imersos no turbilhão de emocoes. Isso não pode terminar assim, disse João, quebrando o silêncio.
Pedro e Ana olaram para ele, surpresos pela presença de Joao, que até então tinha permanecido distante. Ele era o mediador, sempre buscando trazer equilíbrio, e agora, mais do que nunca, sabia que seu papel era crucial. O que quer que facamos, Joao? Pedro perguntou, a voz carregada de desespero. Iu traío Lucas. Não tem mais volta. Joao balancou a cabeça lentamente, como se ponderasse as palavras de Pedro. Traicao é algo difícil de superar, Pedro, mas a amizade de voces é profunda. Eu acredito que, como tempo, as feridas podem cicatrizar. Mas isso só vai acontecer se houver honestidade e, acima de tudo, arrependimento genuíno. Ana, ainda quieta, desviou o olhar. Sabia que ela também carregava parte da responsabilidade pelo que havia acontecido. Seu coração estava confuso, mas a clareza das palavras de Joao a fez perceber que precisava fazer algo. Eu vou me afastar de vocês dois, disse Ana, súbitamente. Lucas, Pedro, eu não quero ser o motivo pelo qual essa amizade, que sempre foi tão importante, seja destruída. Pedro olhou para Ana, surpreso, mas não encontrou as palavras para impedir sua decisão. Ele sabia que o afastamento dela poderia ser a única forma de salvar a amizade com Lucas, se é que ainda havia algo a ser salvo. Joao, com seu jeito tranquilo, assentiu. Talvez seja o melhor, Ana. Isso dará a todos o tempo necessário para pensar e para que o Lucas tenha espaço para processar o que aconteceu. Ana concordou, e o silêncio retornou brevemente entre eles. Sabiam que aquele era o momento decisivo. A dor da traicao, o arrependimento de Pedro, e a decisão de Ana deixavam claro que nada seria como antes. Mas, de alguma forma, Joao ainda acreditava que, por mais complicado que fosse, a amizade deles ainda tinha uma chance de ressurgir, mais forte e mais verdadeira, se pudessem passar por essa tempestade. Os dias que se seguirão foram de silêncio. Lucas se afastou de todos, tentando lidar com o turbilhão de sentimentos que o consumia. A dor da traicao ainda pulsava forte, e ele mal sabia como seguir em frente. As mensagens de Pedro, que inicialmente chegavam com frequência, foram gradualmente cessando. Joao, sempre o pacificador, também deu espaço a Lucas, compreendendo que o amigo precisava de tempo para digerir tudo. Durante aquele período, Lucas se dedicou a refletir. Sentado em sua pequena varanda, olhando o pôr do sol que coloria o céu da cidade, ele pensava em como sua vida havia mudado tão rapidamente. Era difícil acreditar que Pedro, alguém em quem sempre confiara, estivesse envolvido com Ana. E ainda mais difícil era processar que Ana, a garota por quem ele sentia tanto, escolheu se afastar dos dois. Entretanto, enquanto os dias passavam, a raiva que Lucas sentia começou a ceder lugar a algo mais complexo, uma mistura de saudade e tristeza. Ele se lembrava de todas as aventuras que compartilhara com Pedro, de como sempre se apoyaram, e de como Joao, sempre sabio, mediava suas discussões. A amizade dos três era o pilar em sua vida, e perder isso era quase tão doloroso quanto a traicao em si. Certa noite, enquanto estava em sua cama, Lucas pegou o celular e olhou para a última mensagem de Pedro: Sinto muito, meu amigo. Sei que te machuquei, e talvez nunca consiga consertar isso. Mas eu estarei aqui, esperando, se o dia você quiser falar. As palavras ecoaram em sua mente, e pela primeira vez desde o incidente, Lucas sentiu pequeno impulso de responder. Talvez Joao estivesse certo, talvez, como tempo, fosse possível perdoar. Ainda assim, a mágoa não desaparecia tão facilmente. Lucas sabia que o perdão era o processo, algo que exigia esforço, compreensão e, acima de tudo, tempo. Ele não estava pronto para falar com Pedro ainda, mas sabia que o momento chegaria. E quando isso acontecesse, ele queria estar preparado, não para confrontar, mas para compreender. Os próximos dias seriam decisivos.
João decidiu que era hora de dar passo à frente. Percebia que Lucas ainda estava perdido em seus pensamentos, lutando com seus sentimentos, enquanto Pedro carregava a culpa como peso que o deixava cada vez mais isolado. A amizade deles, que outrora fora tão forte, estava suspensa por fio. Sabendo disso, João tomou a iniciativa de chamar Lucas para uma conversa, sem forcar nada, mas tentando abrir uma porta. Ele bateu a porta da casa de Lucas numa tarde ensolarada. Lucas, surpreso, abriu devagar, sem a mesma energia de antes. João sorriu, como sempre fazia, e sem cerimônias entrou, sentando-se na cadeira ao lado da mesa de madeira na sala de estar. Não houve necessidade de muitas palavras no começo, os dois apenas ficaram ali, absorvendo o silêncio. Como você está? João perguntou, quebrando finalmente a barreira. Lucas suspirou, passou as mãos pelos cabelos e disse: Sinceramente, não sei. Estou cansado, confuso, às vezes sinto raiva, outras vezes só saudade. João assentiu, compreendendo cada palavra. Era exatamente o que esperava ouvir. Ele não estava ali para julgar, apenas para ouvir e, quem sabe, ajudar Lucas a enxergar o que ele já sabia no fundo do coração. E o entendo. Acredite, ninguém espera que você tenha todas as respostas agora. Só queria que você soubesse que tanto eu quanto Pedro estamos aqui, esperando que as coisas possam, de alguma forma, melhorar. Lucas olhou para João, as palavras pesando em sua mente. Pedro, Lucas comecou, hesitando. Eu não sei se consigo olhar para ele do mesmo jeito. Tudo o que sinto é traicao quando penso nele. João, com seu jeito sereno, ponderou por momento antes de responder. Eu sei. E não é fácil. O que ele fez foi errado, e ele sabe disso. Mas aqui está essa amizade que vocês construirão ao longo de tantos anos, será que ela pode se desfazer tão facilmente por causa de erro? Erro que ele lamenta profundamente? Lucas permaneceu em silêncio, refletindo. A pergunta de João ressoava em sua mente. Será que uma traicao era suficiente para apagar todos os momentos de lealdade, todas as provas de companheirismo e todas as aventuras que eles viverão juntos? João continuou. O perdão é difícil, Lucas. Mas, às vezes, é a única maneira de seguir em frente. Não estou dizendo que você deva perdoar agora ou que deva esquecer o que aconteceu, mas talvez, apenas talvez, você possa abrir uma pequena brecha para começar a considerar isso. Lucas respirou fundo. Ele sabia que João estava certo, mas perdoar parecia caminho longo e doloroso. Ainda assim, por mais que resistisse, uma pequena parte dele queria reencontrar o amigo que ele sempre teve em Pedro. Os dias se passaram, e as palavras de João continuaram a ecoar na mente de Lucas. A ideia do perdão parecia se aproximar, mas ele ainda não sabia como dar o primeiro passo. Então, uma tarde, quando o sol começava a se pôr, algo dentro dele mudou. Talvez fosse o tempo, talvez fossem as memórias dos bons momentos, mas Lucas sentiu que estava pronto para tentar. Ele pegou o telefone, respirou fundo e enviou uma mensagem curta para Pedro: podemos conversar. Era simples, mas carregava uma profundidade imensa. Pedro, que há semanas vivia entre a culpa e o arrependimento, não esperava essa mensagem tão cedo. Ao recebê-la, seu coração disparou. Sem pensar muito, ele respondeu: quando e onde quiser. No dia seguinte, os dois se encontraram em parque que frequentavam desde a infância. Sentaram-se em banco, o silêncio pesando no ar entre eles. Lucas olhou para Pedro, o amigo de tantos anos, mas agora como olhar mais maduro, mais consciente do que aquela conversa significava. Pedro, eu nunca imaginei que estaríamos aqui, nessa situação, comecou Lucas, a voz baixa, mas firme. Eu me senti traído de uma maneira que não consigo descrever.
Vose era meu melhor amigo, e de repente, tudo desmoronou. Pedro abaixou a cabeça, ouvindo cada palavra, sentindo a dor que havia causado. Eu sei, Lucas. E não há dia em que eu não me arrependa disso. Eu errei, e talvez eu nunca consiga consertar o que fiz, mas estou aqui, pronto para aceitar o que você decidir. Houve momento de silêncio, onde ambos ficaram imersos nos próprios pensamentos. Lucas sentado olhou para o horizonte, vendo o sol começar a desaparecer no céu, e disse algo que surpreendeu até ele mesmo. Eu pensei muito sobre isso. Pensei no que você fez, mas também em todos os anos que passamos juntos. Sei que não vai ser fácil, e não posso prometer que tudo será como antes, mas acho que estou disposto a tentar perdoar. Pedro levantou o olhar, incrédulo. Ele sabia que o caminho para recuperar a confiança seria longo, mas aquelas palavras de Lucas eram mais do que ele poderia esperar. Era sinal de que, a pesar de tudo, a amizade deles tinha uma chance de sobreviver. Obrigado, disse Pedro, com sinceridade. Eu vou fazer de tudo para merecer essa segunda chance. João, que assiste de longe, sorria discretamente. Ele sempre acreditou que a verdadeira forca de uma amizade estava na capacidade de perdoar, e ver Lucas e Pedro sentados juntos, tentando reconstruir o que havia sido quebrado, era a prova de que ele estava certo.